né? Até passar um bom samaritano. E o bom samaritano, ele não era bem quisto por Israel. E esse moço, ele é perfeito, eu penso, né? Ele é perfeito. É o bom samaritano. É o bom samaritano. Este homem, Deus tem um projeto muito forte na vida dele. Tranquilo, gente. Não tem outra. É o que Deus tem me incomodado muito. Não sei, às vezes eu acho que eu estou meio mais para lá do que para cá. Mas eu digo assim, esse moço me lembra muito a mula de Balaão. Lembra da mula que ela começou a falar com o profeta? Então, como o Carlinhos falou, as pessoas do mundo, elas às vezes começam a falar para nós mensagens que nós estamos fingindo que não estamos vendo. Sabe? É igual aquela irmã, eu nunca esqueço dessa irmã. Ela está viva até hoje. Ela falou que teve a escola bíblica dominical, a EBF, ali em Bangu, e se aposentou com as irmãs. Eles têm anos. E ela mora no Meia. E ela é da igreja de Bangu. E ela, numa situação boa, ela bancou toda a festa da IBF. Mas no final, ela se aborreceu com algumas irmãs. E falou, não, eu vou ficar aqui um mês, ou até 2 meses, não vem nesta igreja mais, até acalmar os ânimos. Ela está indo pelo Brasil, e ela vê assim, parou um carro na frente dela no sinal, e estava assim, domingo sem missa, semana sem graça. Ela olhou de novo, como é que é? Aí ela começou a pensar, Senhor, quer dizer, a mula está falando comigo. Aí ali ela chorando, falou, hoje eu volto hoje à noite para o culto para estar com os irmãos. Então, irmãos, nós estamos hoje, e se há mula, há Balaão. Tá? Se tem mula falando com a gente, é porque tem muito Balaão no nosso meio. Entendeu? Porque Balaão, ele profetizava, ele falava com Deus, mas ele tinha um engano chamado din-din. Ele era interesseiro. Lembra aquela história? Interesseira não ama ninguém. E vamos ser sinceros, como nós somos interesseiros? Vamos ser sinceros. Detalhe, nós somos narcisistas, hein? Cuidado com o narciso. Sabe a história do Narciso, sabe? Que ele começou a olhar a figura dele no lago e gostou, se achou. Então ele quis pegar a figura e se atirou nas águas e morreu afogado. Isso aqui é o narcisismo. Você acha que você é o melhor do pedaço, como ele falou, é o rei da cocada preta, né? Assim, sem mim nada acontece. Eu sou o cara. Vaso, vigia, vaso. Olha o narciso. Entendeu? Que é o narcisismo. Você se adora. Você quer que os outros te deem títulos. Olha, não me chamou, eu tenho esse cargo. Ele não me chamou pelo meu cargo. Ele não me apresentou, não me deu as honras. Sabe aquela história? Sabe quem está falando? É o narciso. Entendeu? Fora desse cara. E tem que orar para o coitado não morrer, que ele vai se afogar na sua própria imagem. Ninguém é melhor que ele. Então, nosso texto hoje, que nós vamos comentar um pouquinho, é sobre Tiberíades, né? Porque essa palavra Tiberíades, ela foi dada, né, em o Herodes Antipas, ele homenageou, né? Tiberíades é o nome do imperador romano. O nome do imperador romano era Tibério, tá? Imperador romano, o nome dele era Tibério, tá? O nome dele era Tibério. E Herodes Antipas quis homenagear ele, né? Interesseiro, né? Herodes Antipas. Eu nunca esqueço, irmãos, Herodes é um dos últimos da geração
de Esaú, o vermelho. Por isso que Herodes, ele vai sempre ser contra o menino que vai nascer. Tem até a Operação Herodes, que chamam que quando Herodes manda matar as crianças, porque ele quer saber quem que é o Messias que nasceu, então existe, alguém fala que tem o principado de Herodes, até hoje. Há hoje no mundo inteiro e está ressurgindo com muita força no Brasil, de você assim, não pode matar uma serpente que te mordeu, não pode prender ou se defender de qualquer animal que seja, não pode. Mas você pode fazer o aborto, você pode matar uma criança, isso você pode. A lei hoje permite isso a você, mas você não pode, não é que ele está apoiando, fazendo apologia a matar ou maltratar animais. Mas hoje você não pode. Agora mesmo deu na Índia, disse que uma onça, um tigre, né, invadiu lá uma casa, tiveram que ter o maior cuidado com o tigre e tal, porque não pode nem dar muita injeção nele, que ele pode ter algum choque anafilático, e aí soltaram o tigre lá. Mas na Índia de hoje, irmãos, nós temos um problema seríssimo. Eles pegam crianças de 5 anos, tornam elas eunuco, para satisfazer o prazer de homens ricos. E essas crianças, depois vão crescendo, ficam adolescentes. E quando já não servem mais para os caprichos desses caras, elas são jogadas na rua. E vão se prostituir, e a maioria se suicida. Então, isto aí pode. Isto aí é plenamente aceitável. Então, tu vê assim, como nós estamos, sabe? Dessa questão assim, de você, o que pode, o que não pode. Não. Nós precisamos ter essa mudança de entendimento, essa mudança de mente. Mas o Balaão, ele está falando com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro, há alguma coisa no nosso meio que não está legal. Tá? Como o Carlinhos falou. E o ministério aqui é lindo, né? Nós estamos saindo das 4 paredes. E eu passei aqui um pouquinho do vídeo, do último culto, né? Eu passei para muita gente, e fiz questão de falar assim, do terminal de Bangu para todos os povos. Né? Para ver se as pessoas que veem, ver se elas se acordam. Porque as igrejas, tudo assim, tudo como o Carlinhos falou. Não tem ninguém prestativo a ninguém. Ninguém quer ajudar ninguém. Eu estou num cristianismo, irmãos, que não é cristianismo. Isso chama-se religiosidade. Tá? E Jesus, irmãos, ele veio mudar a consciência das pessoas. Jesus, ele não veio criar uma religião. Ele veio mudar a mente das pessoas. Ele fala, o reino dos céus está dentro de vocês. Sabe? A nossa cabeça tem quantos furos? 2, 4, 5, 6, 7. Alguém fala que 7 é o número da perfeição. 7 espíritos, né? Mas essa letrinha, misericórdia, eu já atropelei a aula aqui. Vamos lá. Misericórdia. Não foi essa. Espero que Ritinha vai ficar me olhando depois. Vamos lá. Então, essa letra 7 em hebraico é chamada de Zain. Olha só, Zain. O Zain é o Yod, né? O Zain é assim. Então, essa letrinha é chamada Zain. É o número 7. Esta aqui representa uma mão. E esta aqui é conexão. Então, espírito, que é 7, né? Dá uma ideia que Deus, o 6 é matéria. O 7 é o 10, tá? O 6 é matéria. Então,
Deus ele descansou no 7º dia. Não, vaso. Ele fez a matéria no 6º dia e achou tudo belo, perfeito, maravilhoso. Ele se retira e fica agora conectando com a matéria. Tá, é o 7. Então a nossa cabeça, alguém não fala, cabeça não pensa, o corpo parece. Então quando ele fala o reino dos céus está dentro de vós, o 7 aqui, a cabeça é responsável por você, pelo seu entendimento. Agora o nosso maior desafio é que a nossa mente ela está bloqueada, tá? E Jesus ele veio o quê? Ele veio desbloquear a nossa mente. Então, quando ele desbloqueia o nosso entendimento, aí você começa a ver que, mas eu não tenho cargo nenhum na igreja, então eu não posso fazer nada. Vaso, entenda que se Jesus mudou o seu modo de pensar, temos que fazer mais do que esse moço. Mais do que esse moço, porque você está com Deus. Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. Eu preciso, irmãos, ter esse desbloqueio desta minha mente. Então o reino dos céus está dentro de nós. Ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade, e nós somos o quê? Ele fala que ele é o caminho, que mais? A verdade. O que isso tem a ver com a gente, meus amados? Com o reino dos céus? O que isso tem a ver? Verdade e a vida, né? Lembra? O que o nosso corpo é? O nosso corpo é o quê? O nosso corpo é o caminho, a nossa alma é o quê? É a verdade, e o nosso é a vida. Olha o reino dos céus aí. Olha o reino dos céus aí. Está entendendo? E tu quer? Não, eu só vou se eu tenho que fazer parte do ministério. Gente, né? Quando a nossa mente é desbloqueada, sabe? Tá? É você e Deus e acabou. Pega mais um irmão mais maluco que você, e o que dois ligar aqui na terra, a gente explode o mundo. Entendeu? Mas quando você desbloqueia a sua mente. E Jesus em Cafarnaum, Cafarnaum, Tiberíades, ele não entra em Tiberíades, porque Herodes está lá, como eu falei, o Herodes é o último herdeiro de Esaú, o vermelho, porque Herodes representa o homem carnal, Esaú é o homem carnal, Esaú e Jacó. Esaú é o peludo, é o velho Adão, e Jacó é o novo Adão, é um tipo. Está entendendo? Então a Bíblia ela mesma interpreta. Então o Herodes é o último que morre. Então Jesus ele não entra na cidade de Tiberíades, que é chamado, porque Tiberíades, irmãos, Tiberíades quem é rico se atrapalha, né? Eles chamam de Tiberíades, eles chamam de Galileia, eles chamam de Galileia, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Mar de Genezaré, aí já são os gregos, mas o nome original desse mar é Queneret. Este que é o nome original deste mar, em hebraico, Queneret. Por quê? Porque este lago, ele tem a forma de um violino, e alguns acham ele com a forma de uma harpa. Essa é a tese. Isso na visão hebraica, tá? Esta é a visão hebraica. Mas aí, para cada pessoa que vê ali este mar, eles dão o nome de Genezaré, já são os gregos que falam que é Genezaré, para a palavra Queneret. Então, os gregos falam que é Genezaré. Os que moram ali na Galileia, ali perto, os moradores, né, chamam de os judeus, né?
E para homenagear o Tibério, o que faz o Herodes? Bota o nome daquele lugar de Tiberíades. Mas é a mesma coisa. Tá? Mas o mais importante disso aí é que, mesmo Jesus não podendo entrar, lembra da nossa lição com o mestre Carlinhos? O onde é Tiberíades. Tudo bem? Quando? Quando foi isso, né? Quando foi isso? Nos tempos de Jesus. Tá? Que foi criado ali essa cidade em homenagem, um pouquinho antes de Jesus nascer, ele foi criada essa cidade para Herodes, para Tibério, o imperador, né? Herodes, ele quis, como diz o outro, interesseiro, né? Então ele quis agradar o inimigo. Então o Herodes, Jesus, então, ele sabendo que o Herodes nunca foi favorável a ele, prudentemente, ele não entra na cidade, mas ele fica às margens do mar. Porque às vezes, para você fazer a obra de Deus, às vezes a gente quer ser um pouco ousado. Porque Deus está comigo. Mas devemos ser prudentes, né? Tem que ser prudente. Deus é que vai permitir ou não você ir. Mas Deus vai dar para você uma estratégia para você fazer a obra. E você não vai precisar se expor muito. Nós estamos pedindo para Deus muito esse discernimento, essa maturidade cristã. Tudo bem? Então, e o que eu quero mais comentar com vocês, que esse local aí é o local então esse lugar aí, olha o local aí. Esse local é o lugar da multiplicação do que? João 6. Dos pães e peixes. O que pães e peixes tem a ver com a Bíblia? Hein? João 6. Em diante, né? Irmãos, veja bem, sempre nós vamos entender assim. Nós temos a palavra, a interpretação, né? Nós temos a interpretação, vamos devagarzinho, né? Muito devagar, do passo do boi, no andar dos meninos. Nós temos a interpretação literal, que sempre vai ser literal, e temos também a simbólica, ou chamada alegórica, ou metafórica, tá? Então, o que os pães têm a ver com a gente? O que os peixes têm a ver com a teologia? O que vocês acham? O que ele falou? Vos farei o quê? Pescadores de almas. Então o peixe tem a ver com o quê? O que você acha? Ser humano. E os pães têm a ver com o quê? Com ele, com Jesus. Que é o pão da vida. Então, Jesus, ele está te dando já. Porque, irmãos, isso é muito bom. Os que amam a sabedoria, chamada de filosofia, sempre tem um código. Nós vamos ter sempre um código. Temos a atitude da pessoa, mas fica assim: aquela pessoa, ela fez esta ação, mas qual é a reflexão que ela está me fazendo ter? Por exemplo, isso é muito comum entre casais, ou entre pessoas, né? Ou num grupo assim, né? De chegar, vamos lá, vamos pegar logo a mulher, que é muito comum isso. Está lá você na reunião, lá, tal, num lugar, lá na igreja, algum lugar. Aí chega a sua esposa assim: Jorge, que horas são? Ela não perguntou a hora. Qual é a mensagem subliminar dela? Ei? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Quem captou a mensagem? Ela não quer saber da hora. Ela está no segundo plano já. Entendeu? Então esses pães que estão aqui, esse peixe que está aqui, não é para alimentar só pessoas. Está entendendo? Essa que é a riqueza dos que amam, tá?
Mas aquele caso, quanto mais Deus, a quem Deus muito dá, menos é cobrado, não é isso? Não é isso? Mas é cobrado. A quem muito Deus dá, menos é cobrado, não é isso? Mas é cobrado. Então, você está aqui, você vai ficar crescendo na graça, no conhecimento, mas vai ficar no cristão triple S. Conhece o cristão triple S? Conhece o cristão? O cristão triple S. 3S. Triple S. S de sentado, S de salvo e S, como diz a garotada, de satisfeito. E ainda reclama: o culto hoje não foi bom. Não, Deus não te chamou para isso. Não, não e não. Entendeu? Ele não te chamou, tem lugares que eu conheço. Essa cadeira aí sentou meu avô. Sai daí, a minha filha sempre sentada aqui. Ainda tem cadeira cativa ainda. Fora os que tem estacionamento cativo lá no pátio da igreja. Ninguém pode ali colocar o carro na vaga. Mas Deus não me chamou para isso. Então, qual é a minha intenção? Se eu reclamo, por exemplo, do lugar, qual é a mensagem que eu estou dando? Eu sou o dono da igreja. Eu tomei o lugar de Jesus, por exemplo. Tá? Então, vamos lá, tem muitas coisas para a gente abordar aqui. Tem alguma pergunta assim? Não me enrola. Que às vezes as pessoas, por educação, né, eles deixam para lá. Ele tá viajando muito, né? Daí tem mais alguma pergunta assim para a gente? Então ficou claro essa questão dos pães e dos peixinhos? Sim. Que é uma mensagem evangelística. É uma mensagem que, como falou o cara, nós temos que ter uma mensagem para atender às necessidades humanas. E se nós já temos a experiência com o pão da vida, agora eu tenho que fazer o quê? Compartilhar. Mas nas quatro paredes, brigando com o irmãozinho? Não. Pelo contrário. É onde eu ir, eu vou pedindo para Deus estratégia. E a melhor maneira, como o Carlinhos falou, é ajudando alguém. Você diz que na Coreia do Sul, até hoje é assim. Quando eles evangelizam alguém, aí tem a família que não quer mais que aqueles crentes chatos vão lá, né? Aí diz que a família se muda. Aí eles avisam: olha, fulana se mudou, vai chegar na tua cidade. Eles procuram saber qual é o horário da mudança. O que faz os cristãos de lá? Esperam a família. Quando a família chega, eles vão ajudar a família a descarregar a mudança. E se qual for o horário, já tem cafezinho, já tem almoço, já tem jantar para aquela família. Não tem como me livrar dos crentes, não tem como não, entendeu? Eles estão secando o tempo inteiro. É a estratégia que a Coreia do Sul cresceu muito. Tá? Então, irmãos, esses pães aí que ele fala para nós aqui, esses milagres, eles não estão à toa. Nós é que às vezes estamos à toa na vida, entendeu? Às vezes não conseguimos entender, né? E aí, porque ninguém me ensina, ninguém está me ensinando, mas aqui hoje nós estamos com uma experiência, né, de aprender, que eu também aprendo com você, irmãos. E nesse lugar, Jesus vai andar sobre as águas. As águas representam o quê? O que você acha? Que até tem hinos a isso aí, né? As águas do mar da vida, né? O que são as águas, né? São as tribulações, né? O mundo das tribulações, né? As aflições. Mostra as coisas do mundo. O que você vai enfrentar. Né? E Jesus, ele anda sobre as águas, porque ele é o Senhor. Então eu tenho que... A melhor maneira, irmãos, de nós ensinarmos alguém que é resistente à palavra, é você contar para ela uma historinha. Até para mim. Eu creio, mas Senhor, isso aqui é impossível.
Aí quando você conta uma historinha, aí tu quebra a resistência da pessoa. E Jesus, ele é expert em fazer isso. Sempre vai contar uma historinha, uma parábola. Uma que eu compartilhei hoje com o bispo Rafael, e que Deus me saltou muito nessa madrugada, foi da centésima ovelha. Irmão, nunca tinha visto daquela maneira o texto. Eu acho que eu viajei nessa madrugada, né? Quieto ali, ninguém me perturbando, a não ser a dona Mora, que resolveu que ia ir para a rua. A dona Mora, a nossa segurança de 4 patas, né? Que ela fica me vigiando. Irmãos, quando ele falou assim, que ele pegou a ovelha e botou nos ombros e a levou, irmãos, aí abriu para mim um leque. Lembra que ele fala no Salmo 91? Aquele que habita é quando você está nos ombros de Jesus. Irmão, quando você está nos ombros de Jesus, você está lá em cima. As regiões celestiais dos demônios estão aqui embaixo. Então nada te atinge mais quando você tem essa percepção, essa conscientização. Me senti tão leve hoje, irmãos, tão leve, porque vamos ser sinceros, cada um de nós tem um mar aí de Tiberíades revolto às vezes. Revolto. É o hino, mestre, o mar se revolta, né? As ondas nos dão pavor. Mas, irmãos, quando você está nos ombros de Jesus, você está acima das ondas. Você não está vendo nada aqui embaixo. É verdade. Você está lá em cima. Igual a criança que fica no cangote do pai ou da mãe, ela não está nem aí, que a mãe está lá embaixo, está pisando em lugares até inóspitos de repente, mas a criança, ela está lá em cima. Ela está vendo uma outra visão, mais do que o pai e a mãe. Então, quando nós entendemos que nós estamos nos ombros de Jesus, aí você está tranquilo, tranquilo, tranquilo. Jesus pega essa figura, esta imagem, para tirar a minha e a tua resistência, que diz, não vai dar certo. Já deu tudo certo, eu estou lá no esconderijo do Altíssimo. Estou bem, estou enxergando como o Senhor enxerga, eu não estou enxergando aqui embaixo. De quem mora no primeiro andar, a visão que ele tem é totalmente diferente de quem mora no 20º andar. Não é isso? No último andar, na cobertura. A visão de quem mora na cobertura é totalmente diferente de quem mora no primeiro andar. Não é isso? E eu estou nos ombros dele. Então essa mudança de mente, de consciência, é que Jesus vem trazer. Tá? Então o mar de Tiberíades, para ele, é onde ele vai encontrar os discípulos, né? Ali, que mais? Andar sobre as águas, é onde ele aparece após a ressurreição. Interessante, este lago, após a ressurreição, ele aparece para os discípulos, ali em João 21. Porque, irmão, nós temos que entender uma coisa, tá? Os primeiros evangelhos que nós temos, chamados sinóticos, o que é sinótico, lembra? Sim, é mesmo. E ótico é o quê? Lembra de óticas do povo? O que é ótico? Olhos. É olhos, visão, mesma visão. Então, os 3 evangelhos, quais são os 3 evangelhos que nós temos? Marcos, Lucas. Mateus, primeiro os meus, Marcos e Lucas. Sim, mas os que têm a mesma visão, sinóticos. Por quê? Observe bem, Mateus apresenta o quê? O leão de Judá. Marcos apresenta o boi. E Lucas o homem. Esses 3 aqui moram onde? E João apresenta quem? Representa quem? João representa a águia. E a águia mora onde? Ela mora junto com o boi, mora junto com... Onde é que a águia mora? Ela mora no último andar, não é isso? A visão... Legal, né? Ela tem uma visão total. Pô, por isso que fala, né? Tá? Então, essa visão de Jesus... Oi? Hã?
Visão de águia, né? Ó, olha uma águia aí correndo por fora. Fique de olho nela. Entendeu? Que você vê, então João é quando você vê, você começa a pegar os óculos de Deus, porque óculos em latim é olhos, nunca esqueça. Mas o nosso médico é muito assim, eu sou o oftalmologista, eu não sou o oculista. Coitado desse médico, é perigoso ele, porque ele não sabe que óculos, oculista é o que cuida dos olhos na visão latina. Oftalmologista que cuida do oftalmos na visão grega. Só isso. Esse médico, alguém não ensinou bem ele. Entendeu? Então, quando eu pego os óculos de Deus, que é a fé, eu começo a ver como Deus vê. Eu pego os olhos de Deus. Eu pego os olhos de águia. Então, Jesus aqui, esse mar da Galileia, ou mar Tiberíades, ou Genezaré, ou Quenérete, é onde Jesus... Vamos lá, a última aula que nós tivemos, né, nós demos aqui uma ideia assim, né, que até alguém falou, que eu não me lembro quem falou, como é que ele andava lá, como é que era isso? Né, porque era distante, né, cada lugar, né? Então nós falamos aqui, mais ou menos aqui, Tiberíades está aqui embaixo, ó. Tiberíades está aqui embaixo. A nossa última aula falamos de Cafarnaum. Cafarnaum está aqui, ó. Tá? Cafarnaum está aqui. Jerusalém está bem embaixo, tá? Aqui está Jerusalém. Só que Tiberíades, claro, está mais perto de Jerusalém, porque ela está a uns 120 quilômetros. Cafarnaum estava a 170 quilômetros. Mas aqui do lado, você tem uma cidade interessante, chamada Magdala. Quem foi Magdala na Bíblia? Lembram? Quem foi Magdala? Chamada Madalena. Magdala ou Madalena. Nós mudamos o nome da mulher. O nome da mulher é Magdala. Mas nós inventamos que o nome dela é Madalena. Então, o Tiberíades fica abaixo de Magdala. Para você chegar a este lugar, como alguém perguntou para nós, você a pé, se você for a pé de Jerusalém até Tiberíades, você vai levar umas 3 horas e 40 minutos por aí, a pé, que era o que Jesus andava, que é subida, você vai ter que subir, você está aqui embaixo, né? Jerusalém está ao sul, mas se você for de transporte público, tá? Transporte público, você leva apenas 33 minutos, tá? E se você for de bicicleta, você leva 1 hora e 15 minutos ou 14 minutos, que é a distância, tá? E se você for... Se for a pé, é 3 horas. Entendeu? Que era a trilha de Jesus. Jesus andava por essa trilha. Tá? Mas por que ele andava nessa trilha? Porque ele era, irmãos, ele não perdia oportunidades. Onde ele passava, ele começava a fazer algo. Ele não se preocupava, irmãos, em chegar a tempo. As pessoas no caminho paravam Jesus e ele ali compartilhava a mensagem dele, meus amados. Qual a distância de Jerusalém até Tiberíades? Até 120 quilômetros. Ele só fazia só isso, então ia correndo, não. Então, beleza. Ali na Vila Militar, são 3,5 para ir voltar dá 5 quilômetros. Eu levo 1 hora. Jesus, tá vendo? Jesus era forte. Não, é o percurso até hoje, né? Mas Jesus demorava muito mais, demorava 1 dia, 2 dias, porque ele ia parando, ele ia levando a mensagem, ele ia ensinando. Então, isso que eu quero deixar mais assim para vocês presente, sobre essa ideia de o que Jesus fazia ali, né? E nesse lugar, em João 20, tu também vai ter a pesca de 153 peixes, tá? A pesca de o que tem, qual é o significado desses 153 peixes? O que vocês acham? Peixes
Já vimos que peixes é uma linguagem figurada de alguém, não é peixe. Lembra da mulher perguntando a hora? Então esse peixe aqui não é o peixe que figurativamente não é peixe. Ele está falando de quem? Está falando da humanidade, pescadores de almas. Tudo bem? Então aqui, porque irmãos, ele está com eles no Evangelho de João da Águia. Nunca esqueça, irmãos, o Evangelho de João, Jesus está se despedindo, está indo embora, já teve a ressurreição. Porque detalhe, né? Se você pegar a palavra Jesus em hebraico, é Yeshua, ó, Yeshua, tá? Então, o hebraico ele trabalha com letras em cima, positiva, e embaixo, negativa. Essas letrinhas aqui, né, que é o nome dela, uma aqui é Ain, esse é o Ain, esse é o Vav, e esse é o Shin, e esse é o Yud. Essas três letrinhas, elas encostam praticamente na linha de baixo, tá? Praticamente. O Yud aqui, ó, ele não encosta na linha de baixo, sabia? Ele não chega nem no meio. Por quê? O Yud representa quem? Representa João. Então, Jesus, a águia, ele não faz o pouso dela no chão. A águia mora lá em cima. Então, os sinóticos, esses três aqui, falam de Jesus, a trajetória dele: vida, nascimento, que mais? Nascimento, vida e morte. Por isso que são os três sinóticos. João fala da ressurreição, que é o quarto. Ele não pisa mais na terra. Ele está. Lembra aquele filme eu fico, às vezes eu viajo. Eu acho que é bom de ser criança às vezes, irmãos. Lembra aquele filme do ET? Que é aquela bicicletinha que ele vai subindo. Então Jesus, que o ET fala assim: eu quero voltar para casa. Aquilo é uma mensagem do Spielberg, gente. Ele está retratando, já, misericórdia, poxa, ele está retratando. Eu estou viajando. Eu quero ir de volta para casa. Então o livro de João é Jesus voltando para casa. E os 153 peixes falam que você tem que pregar o evangelho para quem? Para Jerusalém, que mais? Judéia, que mais? Samaria e os confins da terra. É uma mensagem universal, gente. Nada está à toa. Às vezes eu que estou à toa por hora. Mas depois, quando eu conheço a verdade, como falou o Carlinhos, vou ter que ser melhor que esse senhor aí. Posso te perguntar uma coisa? Sim. Ali, onde está, que é Jesus escrito, ali está Yeshua? É Yeshua. Ali está incluso os três evangelhos. Os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Peraí, vou pedir mais um pouquinho só para a banca. Eu acho que eu enrolei vocês aqui. Vamos lá. O Yud é João, tá? Yeshua é Lucas, Marcos e Mateus, tá? Tá bom? Isso é muito legal quando você... porque a ideia, irmãos, é depois você contagiar os outros. Então, esse aqui, vamos dizer que é Mateus, este é Marcos e este é Lucas. E este aqui é João. Porque este aqui, Jesus, ele não encosta no chão. Porque ele está o quê? Na ressurreição. Ele está indo embora. Então, Jesus está se preparando para ir embora. Ele está pegando aquela bicicleta do Spielberg e está indo, entendeu? Tá bom? Amém? Legal isso. Gostei disso aí. Gostei disso aí. Tem coisas que a gente gosta desse mar, né? É o bispo.